Eu já vou logo falando pra vocês que eu não me orgulho nem um pouco dessa história que aconteceu, que eu fiz, mas enfim, tenham misericórdia de mim. Ei, fica aí que tem história nova. Fui a única mulher de 4 filhos, o restante eram todos homens, né? Então imagina, eu era extremamente mimada pelos meus pais, mimada pelos meus irmãos. Eu era o tipo de pessoa que eu tinha literalmente tudo que eu queria, sabe? Então assim, eu era muito mimada, eu não estava acostumada a não ter o que eu queria. Com 15 anos eu comecei a namorar um rapaz que tinha 16 e ele era perfeito comigo, ele era muito carinhoso. Ele sempre falou que ele me amava muito, que ele não sabia viver sem mim, sempre foi incrível. E eu gostava muito dele, eu também adorava, não era aquela coisa toda, mas eu gostava muito dele. E com 19 anos a gente se casou. Não teve festa nem nada, foi tudo muito simples, mas ao mesmo tempo tudo muito bonito. E ele sempre demonstrava que me amava, que era Deus no céu e eu na terra. Literalmente era muito apaixonado por mim. Tínhamos a nossa casa, ele trabalhava, nós vivíamos muito bem. Depois de um ano de casada, eu reencontrei um amigo de infância. Ele estava muito diferente, estava muito bonito. Logo, eu me encantei por ele e não demorou muito até a gente engatar um caso. De fato, foi tudo muito rápido. A gente ficou um ano tendo todo esse caso e ele falando pra mim que queria ficar comigo, que era pra eu me separar do meu marido, que ele me amava, que isso, que aquilo. E eu tava muito louca por ele, sabe? Doida pra terminar o meu casamento pra ficar com ele. E ele o tempo todo no meu ouvido falando que queria muito ficar comigo, que queria que eu fosse só dele, que isso, que aquilo. Eu acreditei, né? Até que depois de um tempo de tão agoniada que eu tava com a situação e querendo me separar logo pra ficar com o meu amante, eu fui e contei pro meu marido o que tava acontecendo, que eu tinha outra pessoa e que eu queria ficar com essa pessoa e que eu queria o divórcio. Eu vi o olhar dele de decepção me olhando, sabe? Ele começou a chorar muito e perguntou se realmente era aquilo que eu queria, porque se não fosse, ele me perdoava, a gente vivia juntos, ele não queria ficar sem mim e tal, mas eu falei que não, que eu queria me separar. E ele juntou as coisas dele e foi embora da nossa casa. Quando eu contei pro meu amante que eu tinha me separado, ele simplesmente virou pra mim, ele não acreditava que de fato eu ia fazer aquilo, acho que era por isso que ele ficava falando no meu ouvido que ele me queria, que isso, que aquilo, porque ele pensava que eu nunca ia ter coragem de me separar. E ele falou pra mim que eu só iria ficar com ele se fosse nos termos dele, ou seja, sem compromisso, porque eu não servia pra ser esposa de ninguém. Ou seja, eu tinha perdido meu marido, mandado ele embora, e o cara com quem eu traí o meu marido, que tanto me amava, agora não queria mais ficar comigo. Só queria ficar de vez em quando, sem compromisso nenhum. Parte 2. Eu fiquei arrasada, obviamente, e pensei, bom, só me resta me humilhar e pedir pro meu marido voltar pra casa, porque eu troquei o certo pelo duvidoso e não é isso que eu quero. E foi o que eu fiz, eu me humilhei pro meu marido, eu chorei, ajoelhei, implorei pra que ele voltasse comigo, pra que ele voltasse pra casa e tal. E depois de alguns meses de tanta implorar, ele acabou aceitando e voltando pra nossa casa. Meu marido, apesar de traído, ele ainda assim me tratava como sempre, como uma princesa e tal. Pra ele era como se nunca tivesse acontecido nada. Mas até que 8 meses depois que a gente reatou, eu conheci outra pessoa no meu trabalho e me envolvi com essa pessoa também. E fiquei por muitos meses com essa pessoa. E novamente eu estava apaixonada por essa pessoa. Dessa vez, o meu marido descobriu. E ele mesmo quis terminar comigo porque ele disse que não ia aceitar mais aquilo. E o meu segundo amante também não quis ficar comigo. Ou seja, mais uma vez eu perdi o meu marido para uma terceira pessoa que não queria nada com nada comigo. Mais uma vez eu tinha feito a burrice de trocar o meu marido por uma pessoa que não valia nada. E novamente estava lá eu implorando para que ele voltasse para casa. Ele voltou, depois de alguns meses. Mas dessa vez eu queria mudar. Dessa vez eu queria ser outra pessoa, dessa vez eu queria merecer ele. Mas ele já voltou estranho, né? Ele voltou pra casa mais distante, já não me tratava mais como antes, era frio, seco, era distante, mas eu pensei que era porque ele estava decepcionado comigo e que seria uma coisa de tempo até eu ganhar a confiança dele novamente e a gente voltar ao que era antes. Forcei muito mudar pra ser outra pessoa e tal. Depois de um tempo eu acabei engravidando dele e eu fiquei muito feliz com a gravidez. Mas quando eu tava com alguns meses de grávida, eu descobri que dessa vez quem estava me traindo era o meu marido. E quando eu fui questionar ele sobre quem era a mulher com quem ele estava se envolvendo, que eu encontrei no celular dele, ele simplesmente virou pra mim com a maior calma e tranquilidade e falou que estava apaixonado por ela. E que ele ia ficar com ela, tipo, na maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não pediu desculpas, ele não tentou entrar na minha cabeça pra que eu desculpasse ele, pra que eu acreditasse outra coisa, não. Ele simplesmente falou pra mim que ele estava com essa outra pessoa há muito tempo e que ele ia ficar com ela. E a gente se separou novamente. E ele se casou com ela. E não quis mais ter notícia nenhuma de mim e nem do nosso filho. E depois que a gente se separou, eu namorei com outro rapaz depois de um tempo que também me abandonou quando eu descobri que eu estava grávida. Eu tenho 2 filhos, que eu crio sozinha. Eu tenho muita ajuda dos meus pais. Eu também tenho a pensão dos pais da criança pra comprar as coisas pra eles. Mas nenhum dos 2 pais é presente. Nem meu ex-marido, nem meu ex-namorado não tem contato nenhum com as crianças. Não porque eu não quero, porque eles mesmos não querem. Eles pagam lá a pensão tudo, mas eles não conhecem as crianças. E eu fiquei sabendo que meu ex-marido
tem um outro filho também com a nova mulher dele. Ele é muito feliz com ela. E eu imagino que um dos motivos pelo qual ele não tem contato com meu filho é que talvez ele tenha pegado tanta raiva de mim, tanta decepção, que talvez ele acabe descontando em cima do nosso filho. O que é muito triste, né? Já que a criança não tem nada a ver. Mas eu também não corro atrás. Eu sei que eu fiz besteira e eu vou deixar ele viver a vida dele como ele quer viver. E espero que ele seja muito feliz. Como eu falei no início do vídeo, eu não tenho nenhum orgulho de contar essa história pra vocês. Mas que fique de alerta aí pra você que de repente tá querendo trocar o certo pelo duvidoso. Não faça isso, você vai se arrepender. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. O dia em que eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Para vocês entenderem todo o contexto, eu fui criada por um casal, pelo meu pai e pela, até então, minha mãe. Porque eu sempre achei que eu era filha dela e que eu tinha realmente nascido dela. Mas enfim, assim que eu fiz 13 anos, uma mulher se mudou para a casa do lado da minha. E desde o primeiro dia que ela se mudou, ela sempre puxava assunto comigo. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ter uma amizade com ela, mesmo ela tendo 35 anos e eu 13. Ela realmente queria cuidar de mim, ela sempre me perguntava sobre tudo, era muito carinhosa comigo e sempre que tava calor ela me chamava para nadar na casa dela. Até que um dia ela me convidou para dormir na casa dela. A gente começou a assistir uns filmes e começamos a conversar. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de ter filhos. E eu nem imaginava. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Assim que eu toquei no assunto sobre ter filhos, ela ficou meio estranha. Ela falou que esse era um assunto delicado e que ela não queria conversar sobre isso. E eu deixei pra lá, nem liguei. No outro dia, ela me levou pro shopping e me deu várias roupas. E então, depois de passar o dia inteiro com ela, eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei na minha casa, o meu pai estava sentado me esperando. Ele falou que precisava falar comigo e que não aguentava guardar esse segredo mais. Ele me contou que há 13 anos atrás ele se envolveu com uma mulher e engravidou ela, mas que assim que o bebê nasceu, ela falou que não conseguiria criar um filho. E sim, esse bebê era eu. Então, todo esse carinho que a minha vizinha tinha por mim era porque ela era minha mãe. De primeira eu fiquei muito em choque, mas hoje eu sou muito feliz com todos os 3. Gente, lembrando que a história não é minha e se você quiser que eu conte a sua história aqui, me manda lá na DM do Insta. A confeiteira me expôs na internet e eu processei ela. Eu havia encomendado um bolo e uns doces pra ela, mas chegando no dia do aniversário, meu filho acabou ficando doente e eu tive que gastar o dinheiro. Então, no dia da entrega, eu falei pra ela que eu pagaria pra ela na semana seguinte. Só que na semana seguinte, eu tive outro imprevisto e acabei gastando o dinheiro novamente e não deu pra pagar ela. Depois eu acabei ficando desempregada e ela sempre me cobrando, mas eu não tinha dinheiro pra pagar. O que eu ia fazer? Então, passou um tempo e ela parou de me cobrar. Quando foi um dia, eu acordei e ela tinha exposto meu nome na internet. Colocou uma foto com o bolo, os doces, a festa do meu filho e falando pra ninguém vender pra mim porque eu era caloteira, que não pagava ninguém. Eu imediatamente liguei pra ela, falei pra ela tirar meu nome da internet, tirar aquelas fotos e ela falou que não ia tirar até que eu pagasse. Eu processei ela e além de conseguir pagar o bolo, eu ainda fiquei com o dinheiro pra ela aprender a não expor ninguém na internet. Mesmo que eu estava devendo, estava errada, eu sei, mas eu ia pagar assim que eu tivesse o dinheiro. Então ela não tinha o direito de me expor daquela forma.